Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês desse lindo dia, tão lindo dia de sábado, amanheceu bonito, agora são passando das 7h30 da manhã e eu já estou me preparando para ir à igreja, mas eu falei, vou falar um pouco com meus irmãos, amigos, amigas, que eu me deleito nesse dia de sábado, né? Então, eu gostaria de ler para vocês aqui em Isaías 56, começando do versinho 2. Vocês vão ver o que diz o profeta. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale ao estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Por que os eunucos diziam que eles eram uma árvore seca? Porque os eunucos, eles eram castrados. O rei mandava castrá-los para eles cuidar do harém do rei. Entende? Com medo, né, que eles mexessem com as mulheres do rei. Então, naquele harém, os eunucos eram castrados. E eles eram muito tristes por isso. Sofriam muito por isso, entende? Então, Deus tem uma promessa para eles. Então, ele diz assim, então ele não diz o eunuco, eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guarda os meus sábados e escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. Darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas. É uma promessa que Deus fez para os eunucos, né? E ele diz assim: um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos estrangeiros, agora falando para nós, olha só, e aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Que aliança? Essa aliança é aquela aliança que Deus fez lá no Monte Sinai, quando Ele deu os 10 mandamentos, fez uma aliança com o povo de Israel. Se eles fossem fiéis às leis de Deus, Deus ali deu a sua lei, né? E o 4º mandamento da lei de Deus é o sábado. E Ele diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios. Holocausto era quando eles levavam os animais. Hoje, apóstolo Paulo falou que nós colocamos no seu altar o nosso corpo em sacrifício vivo, entende? A obediência, né? Então, tudo isso, olha só, serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não é só para judeus. As pessoas têm mania de dizer que o sábado é para judeus, foi dado para os judeus. Não. Primeiro, o sábado nasceu, Deus criou o sábado lá na criação, na semana da criação. Entende? Lá não tinha judeu, lá não tinha ninguém, né? E Deus já fez o sábado ali. Então, e ele disse que a casa dele será chamada casa de oração para todos os povos, todos. É muito triste. Cristãos fiéis a Jesus, eles dizem, mas nega o 4º mandamento da lei de Deus. Eles falam que não pode matar, que não pode roubar, que não pode adulterar, que não pode ter outros deuses diante dele, mas transgride o sábado. Esse eles pulam, tiraram. Eu ouvi um debate não é bem um debate, é um programa de televisão, foi convidado padres para falar e um bispo,
e fizeram essa pergunta para eles. Precisamos guardar o sábado, como os adventistas dizem, os judeus? Eles falaram, não, a igreja mudou esse dia. E olha só, a igreja, não foi Deus que mudou, a igreja mudou. Eles acham que a igreja tem autoridade. E outra coisa que eu fiquei assim impressionada, que ele diz assim, todas as religiões, elas são filhas da igreja católica, porque todas guardam o domingo. Em ressalva os adventistas, eles disseram, mas todos guardam o domingo. Então, e o domingo é nosso. Então, eles estão obedecendo a nós. Por isso que são nossas filhas. Triste ouvir isso, né, irmão? Triste ouvir isso. Entende? Por isso, irmão, nós vamos estudar a Bíblia com muita atenção, com oração do Espírito Santo. Eu tenho muitos amigos de outras igrejas, de outras denominações, muito amigos, temos muita amizade, eu as amo todas. São pessoas sinceras, fiéis, mas foram ensinadas que o domingo é o dia do Senhor. E não é bíblico. O domingo não é o dia do Senhor. A Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado. Isso está muito claro na Escritura Sagrada. E quando eu leio esse capítulo do 56 de Isaías, aqui, você sabe que Isaías era o profeta, era o evangelista do fim dos tempos, que ele só prega assim, naquele dia, e naquele dia, entendeu? No último dia, Isaías está falando do final. Ele traz a mensagem do sábado, entende? Ele traz a mensagem do sábado. É interessante que quando nós guardamos o sábado, nós estamos reconhecendo que Deus é o nosso Criador. O sábado é o monumento da criação de Deus. Se eu tiro o sábado, eu tiro Deus como Criador de todas as coisas. Porque se você ler lá em Êxodo, no capítulo 20, e no versinho 8 em diante, aonde que ali diz que é o quarto mandamento da lei de Deus, e que lá está escrito uma coisa assim, que Deus, se pensa bem, todos os mandamentos, Deus falou, não mata, não rouba, não adultera, né? Mas no sábado ele disse, começa assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tá vendo? Deus mandou nós lembrarmos do dia de sábado. Por que ele falou lembrar? Porque com certeza muitos cristãos, muitos iriam esquecer o dia de sábado. Entende? Então, e a Bíblia fala que Deus levantaria um povo que ia ser reparadores de brecha, que ia reparar essas brechas. Eu sou muito feliz, porque quando eu vim para a igreja adventista, eu não vim para a igreja adventista por causa do sábado. Não foi essa que me trouxe, a igreja adventista. Né? Eu tinha aquela concepção que era para os judeus, o sábado, e não tão... Mas quando eu comecei a estudar, entende, por que guardam os sábados, não teve por onde escapar. Não teve. E quando eu cheguei nessa passagem aqui, olha, de Isaías 58, e no versinho 13, que diz assim, se desviar o teu pé de profanar o sábado, olha só, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, o que é o próprio interesse? Eu vou limpar a casa, hoje é sábado, eu estou em casa, vou limpar a casa, vou lavar roupa, vou fazer um negócio, vou na cidade fazer compra, vou no mercado. Não, esse é seu próprio interesse. Então ele diz assim, se desviar o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, olha só, e chamares ao sábado deleitoso,
santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs. No dia do sábado, né, você começar a conversar, levei meu carro na oficina, e o mecânico falou que é assim, assado. Outro, eu fui comprar, eu fui lá na costureira levar uma roupa, eu não gostei. Não, não é para falar as suas palavras. O Deus nos deu o sábado para um descanso mental e também um descanso espiritual. Lá em Hebreus 4, ela diz assim, para nós não cairmos no mesmo exemplo de desobediência que caíram o povo de Israel no passado. Aquele capítulo ali fala, do 4 de Hebreus, ele está falando do descanso que o povo de Deus vai ter, descanso espiritual no céu. Mas ele disse, mas também Deus, ele falou assim, Deus falou, Deus criou, Deus separou no 7º dia. E Deus descansou de todas as obras que fez. Deus cansa? Eu pergunto. Deus se cansa, meus queridos? Deus não se cansa. A Bíblia fala que ele não se cansa e nem se fadiga. Mas por que ele descansou? Ele descansou para nos dar o exemplo. É como no caso de Jesus. O batismo significa arrependimento de pecado. Que eu aceitei a Cristo, que eu era um pecador e agora quero viver uma nova vida. Por que Jesus foi batizado? Porque ele estava em pecado? Não, meu irmão. Ele foi batizado para nos dar o exemplo. Para ninguém dizer, não precisa ser batizado, porque Cristo não foi batizado. Sim, Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Então, e aqui dizem assim, né? Se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, olha só, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então se deleitará no Senhor. E eu farei cavalgar sobre os altos da terra, e sustentarei com a destra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor o disse. Por que ele disse, eu vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó? Quem foi Jacó? Lembra da história de Jacó? A promessa que Deus fez para Jacó, ele faz para nós hoje. E outra coisa que me encanta, gente, se a gente for ler, se tem uma coisa, é que eu vi uma vez o Senhor da igreja presbiteriana conversando com um pastor adventista, e ele disse para o pastor adventista assim, vocês são... ele quis dizer assim que os adventistas são pessoas que não conseguem... ele diz assim, vocês são imbatíveis na Bíblia. O pastor diz assim, não, imbatível é a palavra de Deus. Está escrito, assim diz o Senhor, e não podemos fugir disso. Então, a gente fica feliz se tem uma coisa que eu posso provar para qualquer pessoa, que o sábado não foi abolido da palavra de Deus, entende? Isso eu faço com muita segurança. Não porque eu sou imbatível, jamais. É porque a palavra de Deus, ela é imbatível. Mas o que me encantava quando eu me tornei adventista e depois que eu comecei a estudar sobre o sábado, foi lá em Lucas, no capítulo 23 de Lucas, no versinho 56, 57, aí não vou ler porque não dá tempo, porque eu quero ir à igreja. Lá diz assim, que as mulheres... Era sexta-feira, a sexta-feira é chamada na Bíblia de dia da preparação. É o dia que você se prepara para encontrar com o sábado. E que aquelas mulheres, elas foram rapidinho para a cidade, porque já ia iniciar o sábado, né? Porque o sábado não começa à meia-noite, isso é coisa católica também. O sábado começa quando o sol se põe. Ali está começando um outro dia. Então,
Diz que elas foram correndo, entraram na cidade correndo para comprar os aromas, porque a intenção delas era embalsamar o corpo de Jesus. Essa era a intenção delas. Mas elas compraram e voltaram, mas no sábado elas repousaram conforme o mandamento. Eu achei isso tão lindo, tão lindo. Eu fiquei maravilhada com isso, com essa leitura. Que às vezes eu estava assim, na pia, assim, lavando louça, e eu pensava, ai, eu vou ler de novo. Como eu nunca tinha visto isso? Como eu nunca tinha visto isso? Então essas coisas me fascinavam. E outra coisa, em Mateus 24, quando Jesus estava dizendo aos discípulos sobre a destruição de Jerusalém, que era para eles fugir, eles orai para que a vossa fuga não caia no inverno, porque o inverno é muito rigoroso, isso na Palestina. Mas ele diz, não orai para que a vossa fuga não caia no inverno e nem no sábado. E realmente a história diz que caiu numa quarta-feira, numa primavera de quarta-feira, entendeu? É por isso que eu guardo o sábado. É por isso, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu empregado, ninguém. Nem, irmãos, eu não coloco na rua no dia de sábado, que o lixeiro que passa na minha casa é de terça e quinta e sábado. Eu ponho terça e quinta. No sábado, eu não coloco lixo, porque nos mandamentos está escrito que para nem as pessoas trabalharem para nós no dia de sábado. Um dia eu ouvi um irmão adventista dizer assim, eu levei ontem, sexta-feira, o meu carro lá na oficina, deixei lá para eles arrumarem, aí na segunda-feira eu pego. Irmão, tá errado. O mecânico ia trabalhar no seu carro no dia de sábado. Leva o seu carro no começo da semana. Ou deixa passar. Temos que ser fiel em toda a palavra de Deus, irmãos. Temos que ser fiel. Não é fanatismo, não. É obediência à palavra de Deus. E o sábado é um deleite. É um deleite. Então, não fica em casa e não dormindo. Levanta-se, se prepara e vamos para a igreja. Vamos adorar o Senhor. Porque é o único dia na Bíblia, que é chamado de Santa Convocação, que Deus nos convida a estar na sua presença. Que Deus abençoe vocês. E dê um dia feliz, muito abençoado. E um feliz dia de sábado. Essa é a minha oração que eu faço para vocês. Que vocês sejam muito abençoados e que o Espírito Santo de Deus atue na vossa vida e ilumine o vosso coração para que vocês entendam a solenidade do sábado. Porque se eu tiro o sábado do contexto da Bíblia, eu tiro Deus como Criador, que é o único mandamento que diz que Ele é o Criador. Por isso que lá em Apocalipse 14 está dizendo assim, que ele viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno na mão, clamando, temei a Deus e dai glória. Olha só, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Lá em Apocalipse está escrito isso. Para nós lembrarmos do Criador. E o único mandamento que lembra, que fala que Deus é o Criador, é o mandamento do sábado. Que Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram, vocês podem compartilhar, se inscrever. Eu gostaria muito de ter mais oportunidade, que esse canal crescesse para alcançar pessoas queridas, porque Jesus está voltando e nós devemos estar preparados pela volta dele e fazer a sua vontade. Que Deus abençoe e um bom dia para vocês.